Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. A verdade é que o privilégio é meu de estar aqui nessa noite, poder contar essa história. Eu tenho certeza que ela vai inspirar, ela vai encorajar muitos empresários, empresárias, empreendedores, aqueles que estão sem coragem, né, de assumir o protagonismo, né, de entender, olhar para si e dizer: eu posso, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, né? Semenzato, hoje olhando para você, às vezes as pessoas entram aqui na igreja também, elas têm esse entendimento equivocado. Isso aqui já nasceu pronto, já nasceu grande. Às vezes as pessoas olham para você, para a sua história, para o seu momento chamado hoje, e elas atribuem tudo o que aconteceu à sorte. Poxa, o Semenzato teve sorte. Mas o que é essa sorte? Onde é que essa sorte começa? Tudo começa, eu vou contar, vou ocupar um tempo de vocês aqui importante para fazer um resumo do que é essa trajetória. Parte dessa trajetória estará no livro, na biografia fase 1, que eu estou terminando, né, e pretendo lançar até o final do ano, com um objetivo único. Eu quero que todo jovem da periferia do Brasil, aqueles jovens que não têm nenhuma capacidade econômica ou financeira para fazer uma faculdade, que eles se inspirem na história do Semenzato e eles mudem o status quo da vida deles. Então, essa história que eu vou contar para vocês, eu não tenho nenhuma pretensão de mostrar, como o pastor Bruno já colocou aqui, que o Semenzato seja melhor do que qualquer outra pessoa. Eu sou um ser humano exatamente igual a todos vocês, inclusive com as mesmas dores, os mesmos problemas, né? Que é aquilo que a gente compartilha e troca todos os dias, uma vida normal. Mas Deus realmente escolhe algumas pessoas que talvez tenham algumas características, que topem alguns desafios, que topem desafiar a si mesmo, que deixem de morrer 50 vezes ao longo da sua jornada, do seu primeiro negócio, né? E que tenham um propósito muito, muito grande. Tudo começou lá em Lins, numa cidadezinha do interior de São Paulo. Minha mãe é de uma família muito humilde. Eu morava dos meus 3 anos, 4 anos, na periferia, numa comunidade lá em Lins, 2 cômodos, né, e sem reboco, sem piso, uma mesa de mobília ali, e eu confesso a vocês que por várias vezes vem à minha mente, as vezes que chovia mais dentro desses 2 cômodos, porque por várias vezes o telhado foi embora, com chuva de vento, granizo, e eu podia vivenciar isso escondendo debaixo de uma mesa, né, de madeira que nos protegia e nos abrigava. Eu confesso a vocês que isso está muito vivo dentro de mim, né? Meu pai era pedreiro, meu pai era muito esforçado, muito competente no que ele fazia, mas não tinha recurso suficiente para poder oferecer uma escola particular. Então, o Semenzato foi estudar na escola pública. Com 6 anos, eu entrei no ensino fundamental, num bairro chamado bairro Paiquerê, lá em Lins, era um dos bairros mais pobres da cidade, e eu confesso a vocês que não consigo vivenciar exatamente essa infância, né, ali na primeira série do ensino do primário, mas eu confesso a vocês que eu já deveria ser um dos melhores alunos da sala de aula, pode ter certeza disso. Minha mãe me levava à escola, né, com toda dificuldade. Ela preparava lancheirinha e me levava de mãos dadas, era coisa de uns 20 minutos a pé para chegar na escola. E a minha mãe queria dizer alguma coisa para mim com isso, né? Ela tentou ali dizer o seguinte: olha, só tem um caminho para você vencer na vida, para você conquistar algo maior do que nós conquistamos, é estudando. Então ali começava o movimento da educação. E por que a gente acredita tanto, e todos os governantes, todos os empresários falam muito que a educação move, que a educação muda o destino das pessoas? E eu, muito cedo, com o apoio da minha mãe, muito mais com a visão dela,
e já já vocês vão entender por quê, eu fui estudar e fui me dedicar. Com 12, 13 anos, a minha mãe teve a iniciativa de começar a fazer coxinha lá em Lins para ajudar a renda da família. Eu confesso a vocês que eu não sei se isso foi uma iniciativa minha empreendedora, Bruno, ou se foi a iniciativa da minha mãe. Muito provavelmente, minha mãe era muito sábia, com pouco estudo, né, quase que não sabia escrever direito, mas a leitura também bem difícil, mas ela era muito sábia, né? Um ponto muito relevante que eu quero já contar para vocês agora é que meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Eu estou falando era porque a época, tá? E já já a gente vai viver um pouco dessa trajetória. Minha mãe também muito religiosa desde sempre. Então a família protestante, né? Eu nasci num lar evangélico, num lar protestante. E eu confesso a vocês que as frases, Bruno, que vêm para mim a todo instante de dificuldade, são a escola dominical da minha infância, da minha juventude, né? E eu guardo um versículo, né, que por um acaso a professora da escola dominical da época, professora Ana Maria, é a minha sogra, que na verdade eu acabei anos depois, na escola dominical, me apaixonando pela glória. Samara. Olha aí, que mistério, hein? Me apaixonei pela Samara, e é muito curioso, né? Obviamente eu vou misturar um pouquinho a cronologia, mas já já eu conto tudo isso com um pouco mais de detalhes. E o versículo que me vem à memória muito forte, ele é muito simples, mas ele traz uma profundidade, ele toca a gente de uma forma tão intensa, que ele diz assim, ó: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Simples assim. Aquilo parece que alguma coisa dizia para mim, ó: preguiçoso não tem lugar no reino de Deus, preguiçoso não tem direito a nada. E eu cresci com essa frase muito forte na minha vida, a ponto de dizer assim: preguiçoso não tem nem direito de comer. Embora eu não seja tão duro assim não, tá? Eu não seja tão pesado, mas a mão do semenzato é pesada, pode ter certeza, né? Vamos dizer assim, vagabundo não fica perto de mim não, Bruno. Nem fica aqui nessa igreja também. Não. A gente tem intolerância à vagabundagem aqui. Então, eu acho que essa forma de moldar a formação do semenzato foi uma moldagem, né, que lá na frente vocês vão ver o quanto essa palavra bíblica, a escola dominical e os ensinamentos bíblicos me trouxeram a sustentação para todos os momentos de dificuldade e também de celebração que viriam pela frente. Bom, 12, 13 anos, minha mãe começa a fazer as coxinhas e eu me torno o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Mas semenzato, como assim? Como comparar o melhor, né? Gente, nós íamos para a igreja 3 vezes por semana, isso para mim também é algo muito forte, e eram 3 vezes de 1 hora, 1h30 para ir a pé, e mais 1 hora, 1h30 para voltar. Isso você imagina uma criança chorando, pedindo colo para o pai, era um perrengue difícil, vocês não sei se vocês conseguem imaginar o que é isso. E um belo dia, 6 meses, 8 meses depois do semenzato, o melhor vendedor de coxinha, minha mãe comprou um Fusquinha 1962. Vocês imaginam, estão morando na comunidade, uma casa muito pobre, mas chega um Fusquinha vermelho, aquele ainda gaeirinho assim, que a gente falava, né, todo engalhadinho assim, o para-choque dele, e assim, de vez em quando o Fusquinha não pegava, mas era muito de vez em quando, porque era bateria 6 volts, Fabiano, imagina, bateria 6 volts, de vez em quando a gente empurrava, era que ele fazia demorava para pegar. Mas gente, vocês não fazem ideia do que foi transformacional na nossa casa, a gente poder ir para a igreja de carro, vocês não têm ideia, isso foi uma vitória para mim, uma conquista, que é como se eu tivesse ganhado ali o melhor prêmio que o homem poderia receber, fruto do quê? Do trabalho. Vendendo as coxinhas, eu descobri que se nós trabalharmos sério, tivermos um plano, tivermos um foco, esperarmos no tempo, ser resiliente, tudo que a gente vai falar um pouco nessa trajetória dessa história, a gente vence, a gente conquista. Bom, primeira fase, com 14 anos, eu sou abordado no colégio, 13 anos provavelmente,
para fazer um curso de computação no final de semana. E aí eu começo a mostrar para vocês que as coisas, o destino é você que escolhe. Eu poderia nessa idade, aos sábados, estar jogando futebol, como a maioria na periferia fazia. Eram cheios de campinhos, aqueles campinhos de terra, com as traves de bambu e tal na periferia. E era assim, as nossas brincadeiras eram todas na rua naquela época, tá? E aí, o Semenzato, então, ao invés de jogar futebol, ao invés de brincar, ele ia estudar sábado à tarde. Vendia coxinha de manhã, porque sábado eu passava na minha freguesia para receber. Vendia fiado num caderninho e passava no sábado para receber, em obras, marcenaria, tudo que vocês imaginarem, serralherias, tinha uma clientela enorme, e sabia conquistar esses clientes pela fome, né? Dava 3 horas da tarde ali, eu sabia que era fatal, e às vezes fazia 2 viagens, Bruno, vendia 400 a 600 coxinhas por dia, era muito, eu não sei quanto custa nenhuma coxinha hoje, a gente ganha dinheiro, depois não pode comer, é muito interessante, mas enfim, vocês vão ver até o final como tem história interessante nisso aqui. Bom, vou fazer esse curso de computação, olha a intuição, como que a educação e um curso profissionalizante no sábado pode mudar a sua vida. Isso já começa aqui, insights e recados, como é que você se transforma profissionalmente. E às vezes, a gente brinca no interior muito, Fabiano, que o cavalo com arreio pronto, né? Ele passa na sua frente às vezes uma vez na vida, 2, olha, nem sempre 3 vezes. E as poucas vezes que ele passou por mim, eu estava super pronto e pulava em cima desse cavalo. Eu nunca deixei o cavalo passar. E às vezes, aqui eu começo a colocar insights para vocês, quantas oportunidades vocês deixaram de aceitar, vocês não aceitam, por conta de coisas às vezes, eu não vou sacrificar o meu sábado não, eu não vou, é muito longe, eu não tenho capacidade para isso. Então começa aqui, o Semenzato estava sempre pronto para os desafios e oportunidades que a vida oferecia.